nossa Assembleia, nós temos aqui um associado na unidade do centro, que tem os requisitos necessários para se colocar à disposição para preencher esse cargo vago de coordenador lá do centro. E ele está aqui com a gente hoje, né? O senhor Jamário, por favor, senhor Jamário, se o senhor puder vir aqui à frente para eles conhecerem o senhor. Isso, o senhor Jamário, né, dentro dos requisitos, além de ser associado, né, associado ativo, né, também fez a formação do programa Crescer, que é um dos pré-requisitos para se colocar à disposição para ser coordenador. Então, como a gente tem esse cargo vago, né, a gente conversou com os associados dessa unidade que tinha feito Crescer, o senhor Jamário foi a pessoa que se colocou à disposição. Gostaria de saber se aqui, além do senhor Jamário, que está aqui, tem mais algum associado da unidade do centro que fez a formação do Crescer e que gostaria de se colocar à disposição para esse cargo vago na unidade do centro. Não temos, né? Então, eu gostaria aqui de pedir, né, a autorização, né, o voto de vocês a favor, para o senhor Jamário colocar, então, o seu nome à disposição e fazer o preenchimento desse cargo da unidade do centro. Os associados aqui de Foz estão de acordo? Sim, então uma salva de palmas. Legal. Obrigada, senhor Jamário. Então, a partir de agora, né, a gente está com o grupo, então, completo aqui em Foz do Iguaçu, todos os coordenadores que a gente precisa aqui para a unidade. Obrigada, senhor Jamário, e bem-vindo ao grupo. Senhor Luiz. Muito bem. Uma boa noite a todos. A todas e principalmente a todas, né, as mulheres, até pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na última sexta-feira. Então, sinto-se ainda parabenizadas pela passagem do Dia da Mulher. Eu queria aqui também citar a presença, né, da nossa conselheira fiscal, a Nilce Mogonal, e também o Carlos Silva, que tem um papel importante, né, Carlos? Ele coordena todo o nosso trabalho com os líderes, né? Quem são as lideranças da cooperativa? Todos os coordenadores dos núcleos, né? Mais o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, que se reúnem no mínimo 2 vezes ao ano para alinhar assuntos da cooperativa, estratégicos, inclusive. No último dia 16, nós reunimos toda a nossa liderança, todos os coordenadores dos núcleos, para tratar sobre sigilo de reuniões, os assuntos que nós liberaríamos aos associados, assuntos como estão aqui na nossa agenda, sobre a reforma do Estatuto, que nós vamos estar aqui apresentando para os senhores na sequência, também a prestação de contas do exercício 2012, a apresentação do planejamento, nós apresentamos para esse grupo também naquela reunião. Nós, no dia 16, também formamos uma chapa para o Conselho Fiscal, que foi extraída dos nossos líderes. E também queremos falar da agenda, já que eu estou apresentando, né, onde nós vamos estar ouvindo o associado em seus assuntos duvidosos ou de interesse dos senhores. E também gostaria de dizer que a nossa reunião, Assembleia Geral Ordinária de Delegados, que vai acontecer no próximo dia 23, lá em Medianeira. Então, essa é a agenda e todos esses assuntos, como eu fazia referência, eles foram tratados na reunião com todos os líderes e, em primeira mão, nós alinhamos todos os itens que vamos estar apresentando aqui para os senhores. Nós temos a pretensão aqui de dentro de 1 hora, um pouquinho mais, vencermos os assuntos, até porque eu tenho aqui um pedido dos torcedores do Grêmio, né, que hoje tem futebol, então não vamos demorar muito. Mas mesmo assim, os assuntos que nós preparamos são objetivos, mesmo que nós queremos também aqui clarear toda e qualquer dúvida que os senhores tiverem. O edital de convocação, como eu já falava, né, nós vamos ter uma reforma estatutária, por isso que nós temos que fazer uma Assembleia Geral extraordinária, quando nós vamos tratar da reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, com ênfase na criação de uma diretoria executiva. E
E em regime ordinário, aqueles assuntos de praxe que as cooperativas precisam abordar em Assembleia Geral Ordinária. Ou seja, prestação de contas do exercício de 2012, relatório da gestão, balanço dos 2 semestres do exercício, demonstrativo das sobras ou perdas, e a cooperativa sempre teve a felicidade de apresentar sobras aos seus associados, pareceres do Conselho Fiscal e também da auditoria. O outro item aqui é a destinação das sobras do exercício. Também um terceiro item fala da destinação dos recursos advindos do FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Como de praxe, né, esses recursos são investidos em treinamento, em ações sociais, enfim, que a cooperativa sempre realiza. A eleição dos componentes do Conselho Fiscal, nós vamos estar aqui apresentando uma chapa para os senhores, e também como nós vamos ter um Conselho Fiscal que vai ser eleito, nós precisamos aprovar a política de remuneração dos conselheiros, mas dizer que nessa política não vai ter nenhuma mudança, eles vão estar recebendo a mesma cédula que recebe o Conselho da Administração e hoje o Conselho Fiscal atual. E também a própria diretoria executiva, também nós temos uma política já existente, enfim. E outros assuntos de interesse do quadro social que também sempre são tratados, né, nas reuniões da cooperativa. E eu quero começar de imediato a falar sobre a proposta de reforma do Estatuto. Como eu falava, nós já alinhamos com os nossos líderes, os coordenadores dos núcleos, e o que nós temos para apresentar aos senhores. Em primeiro lugar, nós queremos simplificar o nosso processo assembleário. Nós instituímos as nossas assembleias de núcleos, né, e nós achamos que ficou bastante burocrático, né? E aí nós estaríamos tratando sempre de reuniões dos núcleos, mas para a finalidade de convocação, nós hoje precisamos publicar edital de convocação para todas as nossas reuniões que nós realizamos. Em Cascavel, eu achei 2 associados que leram a convocação em edital num jornal. Aqui, eu quero fazer uma consulta, né? Alguém leu o edital de convocação num jornal? Alguém dos senhores chegou a ler? Ninguém, né? Mas vocês foram convidados, não foram? Foram convidados pela equipe, né? Talvez passaram na unidade, enfim. Então, nós chegamos a uma conclusão que não é só por causa que ninguém lê, mas se por acaso nós tivéssemos que mudar uma reunião, por algum problema qualquer, a gente teria que fazer uma nova convocação, esperar 10 dias para aí realizar a reunião. Então, fica muito burocrático. Nós realizamos 20 reuniões em toda a nossa área de ação. E a gente pode ter um temporal, falta de energia, né? Então, qualquer problema que der, a gente tem que ficar dentro do que é formal. Por quê? Se algum associado fosse questionar alguma irregularidade, ele poderia impugnar todo o processo. Então, para simplificar, nós queremos, então, realizar reuniões de núcleo, mas eu faço questão de afirmar, sem deixar de prestar contas, ser transparente e ouvir o associado. O que nós já fizemos ao longo da história da cooperativa, mesmo antes que nós implantamos o nosso novo modelo de organização através dos núcleos. Então, acho que é bem tranquilo, né? Não vai, na prática não muda nada. Só muda, né, que a gente vai simplificar e desburocratizar o nosso processo. Tranquilo? Entendido? Pessoal, sempre que vocês não entenderem alguma posição, podem nos interromper sem problema nenhum. Bom, nessa esteira também, nós vimos aqui antes, inclusive, a Fátima, né? Tivemos que indicar mais um coordenador, porque a cada 450 associados na cooperativa, nós precisamos ter um núcleo de associados e, lógico, um coordenador de núcleo. Aí nós percebemos que nas unidades maiores, a gente, toda vez que faz uma reunião, praticamente, tem que fazer uma indicação ou uma eleição. E a lei permite, também no sentido de simplificar o processo, que a gente fixe o número de núcleos. E nós, então, a nossa proposta é fixar no número atual, 134 núcleos, né? E nós criaríamos novos núcleos sempre quando a cooperativa ingressar, abrir alguma unidade de atendimento em algum novo município onde nós não estamos.
Então, eu entendo também que o número de núcleos que nós temos hoje, de coordenadores, ele atende à necessidade de ter representatividade em cada unidade de atendimento. Então, o número, eu diria, por exemplo, aqui são 10 na unidade centro, é isso, Fátima? Um número, sei lá, 5, 6, 7, 8, já é um número bem representativo. Então, se nós travarmos esse número em 134 núcleos, todas as unidades vão estar muito bem representadas dentro do contexto de representatividade. Então, também é uma sistemática para simplificar o processo. A lei também prevê que os núcleos podem chegar a 950 associados, não 450, a 950. Então, quer dizer que nós podemos dobrar o tamanho da cooperativa em número de associados e não precisaríamos criar novos núcleos, a não ser que a gente entrar em algum novo município. Mas o Conselho, junto com a liderança, nós vamos analisar. Daqui 2 anos, 5 anos, 6, né? Quem sabe a gente passe esse número aqui para um novo número que seja mais representativo de acordo com o tamanho da cooperativa. Tranquilo? Entenderam? Então, tá bem. Pessoal, aqui algumas regras novas em relação à devolução de capital da cooperativa. Os senhores todos sabem que nós temos um regramento, cada associado possui um capital na cooperativa, e hoje, com 65 anos, a pessoa que atingir 65 anos e tiver 20 anos como associado na cooperativa, ela pode retirar o seu capital. E nós estamos flexibilizando, e a partir de então, associados que atingirem 65 anos, precisam ter tão somente 5 anos de associado para tirar o capital. Por quê? Porque nós entendemos que hoje uma pessoa com 60 anos, mesmo que seja aposentado ou tenha alguma atividade ainda, ela tem receita, tem recursos. E nós queremos atrair as pessoas mais velhas, que elas venham, se associem na cooperativa e retirem seu capital, se quiserem. Mas nós vamos querer comprovar para o associado que o melhor lugar para deixar o capital é na própria cooperativa. E só sempre gosto de dar um exemplo. Digamos que nessa regra aqui, alguma pessoa que vem para o Sicredi com 58 anos, ou 60, vamos pegar um número redondo. Com 60 anos nessa regra, a pessoa poderia retirar o capital com 80 anos. É uma idade bastante avançada. E aqui na nova regra estaríamos flexibilizando. Então, acho que bem tranquilo, não vai ser nenhuma sangria para a cooperativa ela fazer a devolução para esses associados que tiverem interesse em retirar, mas eu tenho convicção também que a maioria vai deixar o recurso na cooperativa, porque ele está muito bem, ele é muito bem remunerado. E uma regra nova, que associado que atingir 50 anos de idade e que tiver também no mínimo 25 anos como sócio, aqui sim é um tempo relativamente longo, né? Mas só 50 anos de idade. Essa pessoa pode submeter ao Conselho de Administração a retirada de até 80% do seu capital. Então, essa é uma regra nova. Só que o Conselho de Administração, a cada ano, vai fazer uma resolução e vai definir algumas regras. E a principal regra é a seguinte, né? Nós vamos estar olhando o patrimônio de referência exigido, o chamado PRE. O que é isso? Nós, como instituição financeira, e todas as instituições financeiras, não só as cooperativas, para fazer empréstimos, elas precisam ter patrimônio. Mais ou menos um número redondo, né? Para 100 mil de empréstimo, precisa ter 11 mil em patrimônio. Então, a gente vai olhar individualmente o associado que tenha empréstimos no Sicredi. Vamos pegar os mesmos 100 mil. Em teoria, ele teria que ter 11 mil de capital. Mas não é sempre assim, porque nós temos reservas, a cooperativa cresce, o patrimônio fica bom. Então, o Conselho de Administração vai definir no início do ano se é 11, se é 10, se é 8, se é 6, né? Quanto melhor tiver a solidez da cooperativa, quanto mais patrimônio nós tivermos, menos nós precisamos exigir do associado em contrapartida nas suas operações diretas que ele realiza na cooperativa. Entendido? Entenderam esse mecanismo? Então, vai estar disponível já com 50 anos, só que aí sim a gente vai estar olhando esse regramento. E aqui tem algumas exceções que a gente pode administrar, por exemplo, alguma doença grave, né, atestada por médico, a gente pode até
ter algumas exceções, digamos assim, mas só nessas hipóteses, né, de doença gravíssima nesse sentido. E também nós estamos introduzindo uma nova regra para pessoas jurídicas. Como é que hoje uma empresa retira o seu capital no Sicredi? Não tem nenhum regramento no estatuto para uma empresa retirar o capital. Então, só tem uma opção: pedir demissão. Mas nós não queremos que as empresas peçam demissão do Sicredi para retirar o seu capital. Nós queremos que as empresas continuem sócias da cooperativa e aí aumentem, inclusive, os seus negócios com a cooperativa. Então, nós estamos introduzindo uma regra nova, que a pessoa jurídica, empresa, né, que integrar o quadro social da cooperativa há no mínimo 20 anos, pode submeter ao Conselho a retirada de até 70% do seu capital. Também olhando a mesma regra que vale para a pessoa física. Se ela tiver uma carteira de empréstimos grande com o Sicredi, ela vai ter que deixar um capital de acordo com a carteira que ele tiver. Então, vai ter a mesma regra que vale para a pessoa física, vale para a pessoa jurídica. E o que nós estamos entendendo que com essa flexibilização, os associados vão perceber no Sicredi que o seu capital tem liquidez, né? Existe liquidez para o capital, tem algumas regras, e aí sim nós entendemos que com certeza as pessoas vão deixar mais capital na cooperativa, porque vão estar enxergando lá na frente que esse capital tem liquidez, e o Aldo vai destacar depois, quando vai falar do balanço, né, o quanto que nós remuneramos o capital do nosso associado. Eu gostaria de agradecer aqui aos amigos da imprensa que estão nos prestigiando, a revista Sem Fronteiras, o jornal Primeira Linha, a Olinda da TV Confós e também a Rádio Estúdio FM. Então, a imprensa que está nos prestigiando é muito importante, né? Nós pregamos muito o princípio de transparência e a imprensa nos ajuda muito, né, a divulgar o Sicredi e as ações que nós realizamos. Entendida essa questão do capital, os dois assuntos, tanto para a pessoa física e jurídica, estão de acordo com essas regras? Tranquilo? Uma dúvida? Queria fazer duas perguntas. Sim. A respeito do capital da pessoa física. 65 anos de idade, 5 anos de participação. Se essa pessoa, por exemplo, dentro de já tem isso aí, e ela tem um rendimento que ela quer aplicar o capital da cooperativa. E ela aplica esse dinheiro lá e fica por 2, 3 anos, ela resolve tirar esse dinheiro. Ela pode ou tem que esperar esses 5 anos? Não, ele estava pedindo se a pessoa pode aplicar um recurso que ele tem no capital, né? E depois que ela já adquiriu o direito, né, de retirar o seu capital. Nós não vamos olhar o capital com uma ótica de ser um produto para aplicar recurso. Nós vamos olhar sempre na ótica de chamar mais capital, pedir mais capital de um associado, para que faça parte da sua carteira de crédito, né? Então, nós não indicamos esse tipo de aplicação, mesmo que seria possível fazer, né? E, lógico, se o associado colocar recurso no seu capital e já tem o direito estatutário de retirar, ele vai continuar com o seu direito mantido, né? Tranquilo? Ok? Então, tá bem. Então, vamos seguir. Um novo assunto que nós vamos falar aqui agora é sobre um projeto de expansão para o estado de São Paulo. O que acontece, né, para vocês também ficarem melhor posicionados? O Brasil hoje tem 4 centrais, uma no Rio Grande do Sul, do Sicredi, né? Uma no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, uma em Cuiabá e uma em Campo Grande, para desenvolver os 11 estados que nós estamos presentes. Ao Paraná cabe o desenvolvimento de Paraná e São Paulo, por isso que nós nos chamamos de Central Sicredi Paraná e São Paulo. E a incorporação da Central do Paraná, a Central do Paraná incorporou a Central de São Paulo faz 1 ano e meio, 2 anos, eu sei que eu já comentei esse assunto aqui. Então, cabe ao Paraná olhar o desenvolvimento de São Paulo. E nós vamos falar depois de uma cooperativa do Sicredi chamada Cone Leste. Mas o que eu quero mostrar para vocês primeiro? Vamos olhar aqui o mapa de São Paulo, né?
e aonde que tem cooperativas do Sicredi em São Paulo que estão com problema de crescer, de se desenvolver. E o principal motivo que eles não conseguem se desenvolver, eles não têm patrimônio, não conseguem fazer empréstimos e o associado também acaba não deixando dinheiro na cooperativa. Então, eles não conseguem crescer.